Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Cerca de 284 milhões de pessoas na faixa etária entre 15 e 64 anos usaram algum tipo de substância proibida em 2020. Os dados são do Relatório Mundial sobre Drogas, divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Esse consumo gera, consequentemente, a dependência química, resultando em alguns casos na morte por overdose. No Brasil, por exemplo, no primeiro semestre desse ano, foram mais de 3.600 internações por overdose de drogas, com 50 mortes. O que é overdose? E os sinais e sintomas de um excesso de consumo de entorpecentes? O que deve ser feito ao presenciar uma overdose? Qual a importância do tratamento e da desintoxicação de drogas? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o neurocientista da Universidade Federal de São Paulo, Renato Fileve. Seja bem-vindo, doutor. Olá, obrigado pelo convite, Luiz. Quem nos acompanha nesta entrevista é o repórter da Record TV, Felipe Brandão. Felipe, a exposição do organismo a uma dose excessiva de determinada substância, mais conhecido como overdose, pode ser perigosa? Oi, Fara, muito obrigado pelo convite. Doutor Renato, é um prazer tê-lo aqui conosco. Exatamente, Fara, a overdose pode levar à morte. No Brasil, apenas no primeiro semestre deste ano, já foram 50 mortes devido ao abuso de substâncias proibidas. E nesse mesmo período, foram 3.660 internações. A equipe do Jornal da Record conseguiu com exclusividade esses números via Lei de Acesso à Informação junto ao Ministério da Saúde. Doutor Renato, a overdose é um problema relativamente comum no cenário da emergência brasileira? Visto que existem, diversos casos associados, atrelados, ao uso de substâncias, sobretudo a gente pode pensar nos casos de acidente automotivo, ou então sobre violência familiar, sobretudo atrelados ao uso do álcool. Esses casos que geram internações também, ou então relacionados, por exemplo, à criminalização de determinadas substâncias, como a cocaína, por exemplo, que gera um efeito à sociedade também bastante impactante. Nos 9 primeiros meses de 2023, 24 crianças e adolescentes foram mortas em conflitos relacionados à política de drogas no estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos aí números também bastante impressionantes em relação a problemática das drogas, E no caso das overdoses, a gente vê aí um número também de 50 mortes, só esse ano, por conta do uso de substâncias. Em geral, no Brasil é mais comum a gente encontrar o uso de psicoestimulantes, como cocaína ou crack, geradores desses quadros, Doutor Renato, e o que significa overdose por substância química? O que ela faz no organismo? Explica um pouco mais sobre o processo desse consumo excessivo, por favor. Você bem disse, um excesso de substância no organismo e ele pode gerar efeitos e desfechos desfavoráveis à saúde. Então, no caso da overdose ou dessa sobredosagem, isso vai impactar em órgãos do indivíduo a depender do fármaco a ser utilizado. Então, nós temos overdose aí, por exemplo, de paracetamol, de Rivotril, de substâncias aí que estão sendo usadas como medicamentos, E temos overdose também, ou uma sobredosagem de substâncias como o álcool, que pode gerar inclusive desfechos graves, para o indivíduo, caso não manejada. E no caso dos psicoestimulantes também, Só que o efeito, ele é o oposto, A pessoa fica hiperestimulada ao invés de depressora, Ter um efeito depressivo, em relação à substância. Isso não depressivo da pessoa ficar deprimida, mas de deprimir o sistema nervoso central. Então, no caso de opioides, por exemplo, eles atuam inibindo o centro regulador da respiração. Os indivíduos param de respirar, os órgãos eles deixam de receber oxigênio e o indivíduo pode ir a óbito. Então, um dos manejos para overdose de opioides é a ventilação mecânica,
tentar trazer o indivíduo de volta à respiração e, caso não consiga, existem uso de substâncias para reverter um quadro de overdose a opioides, né, que vão bloquear receptores opioides no qual a substância está fazendo efeito. Doutor, o abuso de drogas provoca alterações no corpo e na mente do usuário. Quais são as drogas ilícitas que mais causam esse tipo de intoxicação e por quê? Olha, as substâncias, né, independente da licitude ou ilicitude delas, né, elas podem causar efeitos bastante significativos ao organismo do indivíduo, né? Nós temos o exemplo do tabaco, né? O tabaco é uma substância lícita e que provoca uma série de efeitos, né, e consequências em decorrência do seu uso, assim como o álcool, assim como outras substâncias, né, que já foram faladas aqui. No caso das substâncias ilícitas, né, também elas vão depender de qual classe de fármacos que ela representa, né, quais indivíduos que estão fazendo esse uso e qual contexto que esse uso está sendo feito, né, se ele é para uma finalidade terapêutica, como é o caso da cannabis, né, que vem sendo usada, embora ilícita, né, para interesses terapêuticos, interesses de saúde, e nesse mesmo exemplo, pessoas que vêm utilizando canabinoides sintéticos em contextos de extrema vulnerabilidade econômica e social, né, e que podem, inclusive, trazer aí ao nosso tema, né, quadros de sobredosagem desses compostos e trazer algum prejuízo para a vida da pessoa, né? Quando uma overdose ocorre, doutor Renato, ela pode causar sintomas aparentes? Quais seriam as principais manifestações? Olha, no caso das substâncias depressoras, né, como eu falei, como o álcool, opioides, a pessoa ela pode ficar desacordada, pode ter efeitos respiratórios significativos. Com álcool, menos, né? O álcool ele não vai deprimir o controle central da respiração, caso não esteja atrelado a outras drogas depressoras, né, como barbitúricos, por exemplo. Mas isso são casos de raridade hoje em dia, né? Os sinais apresentados também podem variar de acordo com o tipo de droga ingerida, doutor? Exatamente. Se as substâncias são depressoras, a pessoa ela pode perder a consciência, pode ter dificuldade na respiração, a depender do tipo de substância. Quando as substâncias são estimulantes, a pessoa vai ficar hiperestimulada, pode ter aumento da frequência cardíaca, pode ter aumento da temperatura corpórea, né? E essa hiperestimulação causar, né, algum tipo de falência, né, de algum sistema, ou então provocar algum tipo de dano, né, no sistema nervoso central, e por isso deve ser manejado, né? Deve ser manejado para evitar esse quadro que vocês trazem, né, de 50 pessoas que vieram a óbito, né, em decorrência do uso de substâncias. A overdose não se apresenta de maneira única para todas as pessoas. Então, a longo prazo, quais são os impactos, as sequelas de sofrer uma overdose, além, é claro, das hospitalizações? A overdose, ela, dependendo da substância, ela pode trazer um desfecho grave à vida do indivíduo, né? A saúde do indivíduo, a vida. Então, isso deve ser levado em consideração, né? Contudo, o que eu vejo é que as pessoas hoje que usam substâncias, né, elas acabam utilizando de maneira pouco informada, né, a respeito dos efeitos que essas substâncias podem desencadear, né, caso usadas, o que fazer, né, caso tenham algum problema em decorrência do uso, né, orientações de, por exemplo, saber se a substância que está sendo usada, ela pode ser usada associada a outra substância, ou se isso vai causar algum risco, um agravo, né, de risco à vida da pessoa. Então, essas informações as pessoas não têm. E outra informação que elas não têm é a qualidade dessa substância, né? Quando a gente está falando de cocaína, né, de psicoestimulante, a gente sabe, né, por estudos da própria Polícia Federal, que mostram que a quantidade de cocaína, na cocaína apreendida, né, no que se diz que é cocaína, é muito baixa.
Então, o que tem lá são adulterantes, são coisas que a gente não sabe precisar, né, o efeito que elas podem trazer ao organismo. Então, a informação sobre a qualidade ou pureza, né, daquilo que se está utilizando e das orientações de como manejar algum tipo de desfecho desfavorável, né, elas são essenciais para a pessoa ter uma informação e um discernimento, né, a respeito daquele uso e, ao mesmo tempo, decidir, né, se vai se sujeitar a esse risco ou não. Bom, doutor, em caso de overdose, o indivíduo vai precisar de atendimento médico o mais rápido possível. Caso esteja presenciando uma situação dessa, o que deve ser feito, qual o protocolo? E, além disso, também é importante saber o que não fazer, afinal, um erro nessas horas pode ser fatal. Olha, as pessoas, né, que têm algum tipo de uso e começam a ter sintomas, né, de sobredose desse consumo, né, elas passam a apresentar efeitos mais intensos do que aqueles que ela costuma ter, né? Então, a substância, ela vai, a depender da sua classe, né, trazer identificações, né, de sintomas, e vai depender de cada classe, né, de substâncias. Então, no caso dos psicoestimulantes, a pessoa ela pode ficar hiperestimulada, né, e isso aumentar a temperatura corpórea, aumentar a frequência cardíaca, né, são sintomas, né, comportamentos estereotipados, são alguns das características que podem estar apontando para um quadro de overdose. O fator aqui é que muitas pessoas, você até comentou que pode existir uma subnotificação desses casos, né? Porque às vezes as pessoas até evitam procurar atendimento, né? Por conta do estigma e preconceito que elas acabam sofrendo no sistema de saúde, né? Então elas já acabam chegando num estágio bastante grave, né? Quando chegam. E isso acaba gerando, né? Enfim, um certo estigma, né, para a vida da pessoa ali que está sendo atendida e que deveria estar sendo acolhida, né? Cada vez mais americanos morrem por overdose de fentanil à medida que uma nova onda da epidemia de opioides começa a se espalhar. Eu queria saber se há um alerta para os riscos de um surto no Brasil. E outra coisa, enquanto o consumo de drogas causa mortes, o mercado legal bate recordes, né? A conscientização é um forte instrumento para afastar as pessoas das drogas? Sem dúvida, Luiz. Acho que a informação ela é importante, né, para as pessoas avaliarem os riscos, né, em consumir determinadas substâncias, né? E, sobretudo, né, a gente vê que o risco no Brasil hoje dos opioides é o consumo não intencional dos mesmos, né? Então, a gente está vendo que um dos contaminantes sendo utilizados em substâncias que são comumente utilizadas aqui no Brasil são os opioides sintéticos, como o fentanil. É necessário, né, que as pessoas elas tivessem a possibilidade, né, de testar essas substâncias, de saber se existe a contaminação de opioides, aquilo que ela está consumindo, né? E também estratégias de redução de danos e de informação para a ingestão não intencional desses opioides, né? Também preparar a equipes, né, de hospitais em locais que tem algum tipo de detecção dessas substâncias sendo vendidas e também orientar, né, pessoas sobre os riscos de consumir de maneira desinformada, né, e orientar também agentes de saúde, orientar os próprios usuários em como proceder, né, disponibilizar, por exemplo, a naloxona, que é um opioide bloqueador de receptor opioide, né, que pode reverter quadros de overdose. E isso são estratégias para evitar que pessoas morram com o consumo não intencional das substâncias, né? Eu não vejo ainda no Brasil uma prática, embora exista, né, o uso de opioides para fins, para qualquer finalidade que não a médica, né, que eu vejo mais como preocupação para a saúde pública, de fato o uso não intencional dessas substâncias nesse momento. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do neurocientista da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Renato Fileve. Obrigado, doutor.
Eu que agradeço, Luiz. Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Felipe Brandão. Valeu, Felipe. Muito obrigado, Fara. Obrigado, doutor Renato, pela participação. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!